tudo bem? Sou eu mesmo, Cal, e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre Marcos 8, a partir do versículo 22, que é a cura do cego em Betsaida. A palavra do Senhor diz assim: E ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Vejam que eles só pediram para Jesus tocar no homem. E Jesus pegou o homem pela mão e levou ele para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos seus olhos e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. Jesus, cuspindo nos seus olhos e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, o cego, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores, andando. Então ele estava até enxergando, mas ele não estava enxergando exatamente. Ele não estava enxergando claramente. E aí, no versículo 25 diz: Depois disto, ele colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos. Jesus colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego e o fez olhar para cima. Nessa vez, Jesus o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. É muito interessante muitos pontos que tem aqui. Porque veja bem, na primeira vez que Jesus cospe nos olhos dele e impõe as mãos sobre ele, aqui não diz que Jesus faz ele olhar para cima. Aqui diz no versículo 24 que ele olhou para cima e disse que via homens como árvores andando. Mas depois disso, quando Jesus coloca novamente as mãos sobre seus olhos e o faz olhar para cima, ele é restaurado, né? E vê a cada homem claramente. E aí Jesus manda embora para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Então veja os pontos importantes. Quando ele olhou para cima, ele viu, ele até enxergava, mas ele não enxergava claramente. Agora, quando Jesus impõe as mãos sobre ele de novo e faz ele olhar para cima, ele vê os homens claramente. Todo mundo sabe que eu consegui voltar a ler a Bíblia um pouco assim, mais depois desse livro aqui, Tudo Bem Não Estar Bem, da Sheila Walsh. E esses versículos, eles vieram do capítulo 3, de como nós nos vemos, como nós nos enxergamos, e de como Jesus, como Deus nos enxerga, né? Muitas vezes, nós até temos uma visão, mas essa visão, ela está distorcida. Esse cego, ele foi curado fisicamente, mas muitas vezes a nossa visão distorcida, nossa visão precisa ser curada, precisa ser restaurada, que a gente está vendo as coisas como árvores, as pessoas como árvores, até a visão distorcida sobre o Senhor. A nossa visão, ela está distorcida muitas vezes, de todas as formas, porque aquele cego, ele estava cego, gente. Então, a visão dele, no primeiro momento, ficou distorcida, ele viu homens como árvores. Aí, o que acontece? Muitas vezes, no nosso caso, é a visão espiritual que precisa ser renovada. Vou ler um trechinho que eu peguei aqui do livro, né, que eu achei interessante e que eu posso compartilhar aqui com vocês. Enquanto ele foi curado de cegueira física, algumas vezes precisamos ser curados da cegueira espiritual. Somos convidados a voltar a Cristo uma e outra vez para sermos renovados. Ter a visão clarificada é um presente poderoso. A capacidade de vermos a nós mesmos como Cristo nos vê, não pelos rótulos que usamos ou pelo modo como pensamos sobre nós mesmos. Não é que ele não esteja consciente de tudo que faz você ser você e eu ser eu. Ele conhece todas as nossas pequenas peculiaridades e traços de personalidade,
Mas a verdade gloriosa do Evangelho é que neste exato momento Jesus está apaixonado por nós, apesar de sermos um bando louco e confuso. Ele nos vê lindos. Então, assim, gente, o amor de Deus, o amor de Jesus, quando nós vamos até Ele, nós falamos, Senhor, eu tô tão confusa sobre tantas coisas, Senhor, a minha visão, ela tá tão meio que distorcida, sabe? Nós precisamos, às vezes nós precisamos olhar e ver que Jesus, ele é capaz de clarificar nossa visão sobre muitas coisas. Então, nós estamos falando com a pessoa certa. Nós precisamos saber a quem clamar, né? Nós sabemos a quem clamar, que é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor. E quando nós falamos isso para Ele, quando nós entregamos nossa vida, a forma como a gente está se vendo, quando a gente entrega as coisas para Ele, e principalmente a nossa vida, e fazemos dele nosso Senhor, assim, e nós conversamos com Ele sinceramente sobre as coisas, gente, a nossa visão, ela vai sendo clarificada, até mesmo sobre Ele. Eu conto para vocês, eu falo para vocês, olha, gente, desde os meus 12 anos que eu sou apaixonada pela palavra de Deus, mas que eu tô vendo Jesus como Ele realmente é, assim, e que às vezes dá até um choque, você até fala assim, Jesus, ele me ama, ele tá me olhando com esse olhar. Tipo, com 26 anos, gente. Então, olha isso, como a visão precisa ser clarificada, a nossa visão precisa ser clarificada. Eu nunca pense que você, nossas visões precisam ser clarificadas várias vezes, nós precisamos ser renovados várias vezes. Paulo fala, somos renovados dia após dia, né? Embora nosso exterior esteja desgastado, nós estamos sendo renovados dia após dia. Muitas vezes é a nossa noção, a nossa visão de quem Cristo é, quem nós somos em Cristo, a nossa identidade de verdade, a nossa identidade celestial, que é o que mais importa, porque muitas vezes nós somos afetados, muitas vezes as pessoas vêm e falam algo sobre nós, e nós nos sentimos mal exatamente por não saber a nossa identidade, né? Exatamente por não ter uma visão clarificada de quem nós somos em Cristo. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, tudo bem, ninguém é de ferro, gente. Ninguém aqui é um super cristão, né? A gente se fere, sim, a gente fica triste sobre algumas coisas. Mas quando a gente tem uma visão clarificada sobre as coisas, a partir do momento que a gente tem a visão clarificada, né, sobre as coisas, nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós sabemos quem Jesus vê que nós somos, nós sabemos nossa identidade do céu, nós começamos a viver diferentemente, né? Muitas vezes as coisas dependem do jeito que a gente se vê, do jeito que a gente vê Deus, do jeito que a gente vê a Jesus. Veja, Jesus fez o homem olhar para cima primeiro. Quando Jesus fez o homem olhar para cima, quando Jesus fez o homem olhar para cima, e não quando o homem olhou sozinho para cima. Quando Jesus fez o homem, colocou a mão sobre os olhos dele e fez ele olhar para cima, aí a visão dele foi restaurada e ele viu os homens claramente, né? Então, muitas vezes nossa visão precisa ser clarificada sobre muitas coisas, e isso são processos. E é o que acontece comigo, é o que está acontecendo comigo, é o que precisa acontecer com você, é o que precisa acontecer com todas as pessoas. Saber que Jesus é Senhor e que Ele ainda faz isso, Ele ainda clarifica a nossa visão, Ele abre os nossos olhos, Ele abre os nossos olhos a respeito da verdade. Muito para vocês que, eu tô aqui para falar a verdade e tal, mas, gente, vocês também precisam buscar a verdade em Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus, do Evangelho, sabe? Não sou só eu, são vocês também, somos todos nós que sabemos, que temos essa bênção de ter o Senhor Jesus como nosso Senhor. E se você ainda não teve, que você possa reconhecer ao Senhor como seu único Senhor, suficiente, Salvador, ali conforme leia Romanos ali 10, mais ou menos do 8 ao 13, ele vai falar, se confessares com a sua boca que Jesus é Senhor e creres em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E ali o que a gente mais fala na live é sobre a pregação do Evangelho. Para a gente entender, para você entender, para eu entender, para nós entendermos quem nós somos,
Muitas vezes você quer saber quem eu sou, o que eu vim fazer, o que eu vim fazer, o que eu tô fazendo aqui nessa terra. Às vezes tem um monte de pergunta aí. E quando a gente tá confuso, gente, quando a gente tem perguntas, a pessoa certa aí é Jesus. Porque é ele que vai clarificar, vai trazer a visão correta pra gente. É ele que traz a visão correta. Até porque foi ele que trouxe a visão correta sobre tudo, né? Sobre todas as coisas. Então, gente, o foco é o seguinte: a partir do momento que nós entendemos que quando nós olhamos para Deus, quando nós reconhecemos Jesus, aí é que nossa visão vai sendo clarificada, vai sendo aberta, nossos olhos espirituais vão sendo abertos, a gente renasce, né? A gente ressuscita espiritualmente, porque quando a palavra de Deus fala isso, que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, e o homem era considerado morto espiritualmente quando ele estava no pecado, o foco é quando eu encontro Jesus, quando eu consigo primeiro olhar para cima, ou seja, quando eu encontro Jesus, né? O olhar para cima representa aí você se encontrar com Jesus, você enxergar que realmente Ele é o Senhor, realmente o Evangelho é real, Jesus é real, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele é o único que pode responder as suas perguntas e clarificar a sua visão. E aí, quando você entende isso, e você começa a conversar com Ele de forma sincera, aí Ele vai clarificando, Ele vai te dando visão. Ele vai fazendo isso em processos, porque ele sabe que você não é capaz de ficar engolindo as coisas tudo de uma vez só. Ele sabe o tempo de cada um que a gente vai conseguir engolir as coisas. Ele sabe o que ensinar, ele sabe o ritmo que você vai aprender, ele sabe o ritmo que você vai conseguir ser curado. Não foi à toa que ele pegou o homem pela mão, levou fora da aldeia, porque ele sabia que precisava ser daquele jeito. Ele não curou o homem ali na frente de todo mundo simplesmente porque não, ele sabia que o homem precisava ser tomado pela mão, ser levado para fora da aldeia, e isso precisava ser feito entre ele e o homem. Então, gente, muitas vezes é entre você e Deus. Jesus precisa te pegar pela mão, você precisa não olhar para cima sozinho, você não precisa tentar enxergar Deus sozinho ou pelas religiões que você acha que está correto, mas você precisa deixar que Jesus toque nos seus olhos e te faça olhar para cima. Ele, Senhor, te ensine. Aí sim, você vai ter a resposta para o anseio da eternidade que há no teu coração, entendeu? Que isso sirva de prática para a gente poder aprender mais com Jesus e saber que sim, Ele é Senhor e apenas com Ele, apenas com Ele que a gente consegue enxergar o mundo espiritual como ele realmente é. É apenas com Jesus que a gente consegue chegar ao Pai. Ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, gente, não adianta. Todos os caminhos não levam a Deus. Isso não é verdade. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus e que você possa procurar. Talvez tenha uma parte 2 disso aqui, tá? Já vou falando. Fazer outro vídeo, se eu conseguir aqui expressar, eu vou fazer outro vídeo falando sobre uma parte 2. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe, que vocês sejam abençoados e que essa palavra tenha edificado a vida de vocês e que tenha aumentado a sua sede pela palavra de Deus. Que você possa buscar Jesus, que você possa reconhecer que Ele pode te ensinar. E ao ler a palavra de Deus, chama Espírito Santo, o Senhor foi derramado por Jesus, então, por favor, vem aqui comigo e me ajuda, me ensina mesmo, porque eu quero aprender, eu quero viver, eu quero ser aquilo que o Senhor realmente é, aquilo que o Senhor veio trazer, eu quero receber, eu quero viver o Evangelho. E é isso, e aí, quem crer e for batizado será salvo. E aí, meu querido, você estará perseverando até o fim, com a presença do Senhor Jesus, que Ele prometeu em Mateus 20, que Ele estaria conosco até o fim, né? E aí Ele fala, quem perseverar até o fim será salvo.
E é isso, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém!